Valsartana. Tudo o que você precisa saber, mas claro, seu médico não teve tempo para lhe explicar os detalhes. E nesse vídeo aqui eu quero lhe explicar os detalhes que são interessantes. Então eu vou falar para você, por exemplo, qual o melhor horário para tomar valsartana? Valsartana tem que ser com alimento ou em jejum? Quais são os benefícios além de baixar a sua pressão que a valsartana tem? Sim, porque tem benefícios além de baixar a pressão. Quais são os efeitos colaterais que ele pode dar? Conhece alguém que toma valsartana? Então você não pode perder esse vídeo. A valsartana ela faz parte de um grupo chamado de BRA, bloqueadores receptores da angiotensina. Faz parte aí desse grupo a losartana, telmisartana, olmesartana, ibesartana. Esses bichos aí terminados com o nome de sartana. Eles vão atuar lá no seu rim e vai mexer na parte hormonal do negócio. E essas alterações hormonais vão influenciar na queda da sua pressão. Primeira coisa, por que o médico vai passar para você valsartana? Para tratar a hipertensão. Sim, e é um medicamento bom para tratar a hipertensão. E ele tem a apresentação de 80, 160, 320. Na maioria das vezes, a gente vai usar o quê? A apresentação de 160 para tratar a hipertensão. Mas se a pressão for um pouco mais forte, a gente pode usar assim a 320. E às vezes não, às vezes o paciente nem tem hipertensão e a gente passa valsartana. Aí você deve estar pensando assim, Caramba, mas como é que eu vou usar um remédio que baixa a pressão para um paciente que não tem pressão alta? ora, um paciente com insuficiência cardíaca, a gente usa valsartana. Sim, porque essa é uma outra indicação da valsartana. Ela reduz a mortalidade em paciente com insuficiência cardíaca. Falando em insuficiência cardíaca, talvez você não entenda direito. Mas se eu falar que tem coração grande, aí você já começa a entender. Eu tenho pacientes que têm insuficiência cardíaca com uma pressão de, por exemplo, 11/7. E que eu tenho que usar a valsartana porque reduz a mortalidade. Então eu uso o quê? Eu uso uma dose pequena. Eu uso apenas 80 miligramas. Outra situação que a gente pode utilizar. Paciente que realmente tem hipertrofia do ventrículo esquerdo, aquele coração grande devido à pressão alta. Quando o paciente passa muitos anos com a pressão alta, esse coração fica musculoso, ele cresce. Ora, se a gente abaixa a pressão, esse coração ele pode acabar reduzindo. Sim, pode acontecer. De vez em quando o paciente pergunta assim para mim, Doutor Cota, eu tô com um coração grande devido à pressão alta. Meu coração pode voltar ao normal? dependendo da situação, sim, ele pode voltar ao normal. Uma hipertrofia leve, eu mesmo já peguei. Agora, as hipertrofias importantes, aí realmente já é um pouco mais complicado. Outra indicação para a gente utilizar a valsartana, proteção renal. Sim, a gente pode utilizar. Ora, se um dos principais mecanismos que leva a pessoa para levar uma insuficiência renal é a pressão alta, eu tratando a pressão alta, eu acabo fazendo uma proteção renal. É verdade que pacientes que estejam muito próximo ali de pegar uma indicação para diálise, realmente a gente acaba não utilizando. Mas isso é exceção da exceção da exceção. Na maioria das vezes a gente acaba utilizando para proteger os rins. Outra finalidade da valsartana, redução do risco de infarto e AVC. Tudo bem que acaba sendo uma consequência, né? Então, se eu diminuo a pressão, e a pressão é um dos principais fatores causadores de infarto e o AVC, que é o derrame, ora, fatalmente vai acabar diminuindo. Mas a gente utiliza assim nessa situação. Pergunta importante. Quanto tempo a valsartana começa a fazer efeito depois que você toma o remédio? Muitos pacientes pensam o seguinte, vai lá, verifica a pressão está dando 17/10. Ele toma a valsartana e quer que em meia hora a pressão dele esteja 12/8. Mas não vai mesmo. E se baixar é porque não foi a valsartana, foi outro motivo. A valsartana, ela vai começar a fazer um efeito legal daqui a umas 2 horas. Aí ela começa a ter o pico de ação dela entre 2 e 4 horas. E uma coisa interessante para você saber, na hora que você toma a valsartana, né, a sua pressão cai, mas ela vai caindo com o passar dos dias. Claro que ela não vai caindo de forma linear. Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas, na média, a gente vai vendo que vai vendo um declínio da pressão. Então, a estabilização realmente da sua pressão vai ser lá por volta de 2 a 4 semanas. É por isso que quando o médico passa um tratamento para você, por exemplo, a valsartana, e ele não fala para você, olha, você vai fazer o exame amanhã. Não, espera aí no mínimo uma semana para a gente começar a avaliar o efeito. E sempre vem a turma dos cachaceiros para perguntar. Mas, doutor Cota, pode tomar com álcool?
pode fazer uso de bebida alcoólica? Porque se existe uma coisa que te dá um desespero, é o paciente que vai beber final de semana e para de tomar o seu remédio da pressão. Pensa aqui comigo, o álcool aumenta a pressão. Na hora que você vai mais precisar do remédio, você vai parar, você vai perder a proteção. Então, para o pessoal que gosta de uma bebida alcoólica, uma cerveja, do vinho, ou até mesmo da cachaça, Me dê, babá! pode tomar valsartana, tá bom? Eu não estou estimulando ninguém a beber, até porque eu não bebo, eu sou contra a bebida alcoólica. Mas o que eu estou querendo explicar é que não tem interação da valsartana com o álcool. Não vai interferir em nada. E também não tem aquela história que eu já ouvi várias vezes falar que vai queimar o sangue. Isso nem existe queimar o sangue. Outra pergunta que é feita com frequência. Doutor Cota, eu tomo a valsartana em jejum ou depois de comer? E a melhor resposta que eu tenho que dar para você é tanto faz. É isso. Tanto faz. Ontem mesmo o paciente meu falou: Não, doutor, eu não gosto de tomar o remédio de jejum porque dói meu estômago. Eu só gosto de tomar depois que eu tomo meu café da manhã. Posso? pode, não tem problema nenhum. Não, doutor, eu quero tomar em jejum. Também pode. Fica a seu critério. Veja que eu só estou trazendo aqui as perguntas que vocês mais gostam de fazer para o cardiologista sobre a valsartana. Quer ver outra pergunta que é feita com frequência? Qual o melhor horário para tomar? De manhã ou à noite? Até mais ou menos uns 3 anos atrás, a resposta que eu dava, à noite. Por quê? Porque teve um estudo que mostrou que quando a gente toma um remédio à noite, diminui muito o risco de morte, de AVC e de infarto quando toma remédio à noite. Eu não sei muito bem qual foi o congresso que veio um estudo mostrando que, tanto faz tomar de manhã ou à noite. E detalhe, o primeiro estudo foi feito, se eu não me engano, com 13 mil pacientes e esse segundo foi com 18 mil pacientes. Então, claro, tem uma robustez maior. Como é que o Dr. Cota faz? Bem, eu levo em consideração aqui o paciente. Então, veja, se o paciente já toma remédio, por exemplo, para colesterol à noite, aí o que eu faço? Eu passo para ele à noite. Por que eu não vou colocar um remédio de manhã e outro remédio à noite? Não, mas o meu paciente ele já toma um diurético, ele toma hidroclorotiazida. Eu não vou passar diurético para ele à noite, senão ele vai passar a noite inteira indo no banheiro. Aí é sujeira da minha parte. Aí o que eu faço? Eu coloco os dois juntos de manhã. Outra situação que eu posso mudar a hora do remédio, dependendo do resultado da mapa. Se meu paciente vem com a pressão mais alta à noite, ora, eu vou querer a maior potência dele à noite na hora que ele está dormindo. Então eu peço para ele tomar à noite, lá por volta das 7, 8 horas da noite. Por quê? Porque o pico da ação da valsartana é em 5 horas. Então, se ele vai tomar ali 8 horas da noite, quando for de madrugada, vai ser a hora que o remédio vai estar com maior força. E aí vai ser melhor para ele. Então, assim, não tem a resposta não tem o horário certo, vai depender de você, vai depender do quanto você está acostumado. Eu, por exemplo, só gosto de tomar remédio à noite. Para mim é muito mais fácil. Então, para mim é melhor tomar à noite. Posologia. Todos os BRAs, por isso que eu falei lá no começo, todos os BRAs, valsartana, telmisartana, mesartana, todos eles podem tomar uma vez ao dia. Inclusive, claro, aqui a valsartana. Com exceção da losartana. Porque a losartana ela não tem uma cobertura muito boa nas 24 horas. Ela tem uma cobertura boa em torno de 18 horas. Por isso que você vai ver a maioria dos médicos passarem losartana 2 vezes ao dia. Vamos falar de interação medicamentosa, vou começar com os remédios da pressão. Nós temos medicamentos que melhoram o efeito quando associado com a valsartana. Exemplo, bloqueadores do canal de cálcio. Falando assim, você não entendeu nada. Mas se eu falar amlodipina, nifedipina, levoalodipina, aí você já conhece. Sim, esses medicamentos, eles atuam em conjunto, eles têm uma sinergia e aumentam a potência. Tentar explicar para você de uma forma que você consiga entender. Vai parecer loucura do que eu vou falar, mas não é exatamente assim. Imagina que a valsartana tem potência, para baixar a pressão numa escala de 0 a 10, ela tem uma potência 3. E a amlodipina tem potência 3. Quando eu junto os dois, daria potência 6, não é verdade? Só que não. Nesse caso, quando você junta os dois, a potência não vai dar 6, a potência vai dar 8, porque elas têm sinergia. Isso vale também para o diurético, por exemplo, a hidroclorotiazida, a indapamida, a clortalidona. Então, quando você associa com diurético, aumenta a potência. Então, é uma associação bem interessante. Agora, bora pegar outro antihipertensivo. O maior exemplo aqui, o captopril.
mas pode ser qualquer medicamento do grupo. Enalapril, Ramipril, Benazepril. Você não deve, presta bem atenção, você não deve associar com a valsartana e qualquer outro desse BRA. Então, não faça associação de, por exemplo, losartana e captopril. Não faça associação entre valsartana e enalapril. Não se deve fazer isso. Eles têm uma atuação muito semelhante, não use nesse caso, beleza? Isso é importante porque, de vez em quando o paciente, eu prescrevo para ele valsartana, aí a pressão dele está alta, e ele vai na farmácia, me vê aí captopril, fica tomando captopril junto com a valsartana. Não faça isso. Agora, para o pessoal do reumatismo que gosta de tomar anti-inflamatório, esse sim diminui a potência da valsartana. Então, se você tem reumatismo e você fica tomando ibuprofeno, diclofenaco, meloxicam, tenox, qualquer desses bichos, esses anti-inflamatórios, ele pode diminuir o efeito antihipertensivo. Não só diminui o efeito antihipertensivo, como o próprio anti-inflamatório aumenta também a pressão. E aí sua pressão pode ficar descontrolada por esse motivo. Às vezes o paciente chega aqui comigo reclamando da seguinte forma. Doutor Cota, a minha pressão estava ótima, mas de 2 semanas para cá a minha pressão está dando alta. Minha pressão está dando agora 14/9, antes era 11/7, 12/8. Aí eu vou avançar na investigação e aí eu vou perguntar para ele se ele está tomando algum remédio e ele fala. Doutor, eu tô com problema de... Eu tive um baque no futebol, eu tô com torcicolo, o reumatismo que atacou, e aí eu tô tomando esse remédio aqui. Aí tá tomando anti-inflamatório. Pois é, aí acaba diminuindo o efeito no seu antihipertensivo. Agora, existem medicamentos que aumentam a potência da valsartana. Então, o lítio, esse é um medicamento mais de ordem psiquiátrica, tá? Não é uma coisa muito comum, mas o pessoal tem que saber. Quem tem transtorno bipolar, que pode estar fazendo uso de lítio, ele pode aumentar o efeito da valsartana e começa a dar pressão baixa. E aqui eu acho que vai um dos maiores alertas da valsartana. Mulher em idade fértil, evite tomar valsartana. Por quê? Porque a valsartana durante a gravidez aumenta o risco de má formação do bebê. Eu tô passada, chocada. E eu não vou mudar a medicação, mas eu tenho que falar para ela, olha, você não pode engravidar. E eu falo mesmo, sob risco do seu filho nascer com má formação, para dar logo medo mesmo. Então, anticoncepcional regradinho, bonitinho. No dia que a senhora quiser para tomar anticoncepcional e engravidar, volta aqui comigo, a gente vai mudar uma medicação que seja segura para a gravidez. Então, alerta aqui as mulheres. E se você conhece alguma mulher em idade fértil que esteja tomando valsartana, encaminhe esse vídeo aí para ela. Doutor Cota, e quem tem problema no fígado, pode tomar valsartana? Pode. Gordura no fígado leve, moderada, até mesmo acentuada, não tem problema. Uma hepatite também pode. O problema é a insuficiência hepática grave. Sabe aquele paciente que já está com cirrose, estágio avançado? É esse que deve evitar, tá bom? Mas nos problemas do fígado leve, moderado, tranquilo, não teria problema nenhum não de usar. Se tem uma coisa que eu não gosto de falar quando eu estou falando de remédio, é de efeito colateral. É por isso que eu deixo ele por último, porque já teve muita gente que desistiu de assistir o vídeo, já pegou a informação e foi embora. Efeito colateral, quando a gente fala, as pessoas que nem sentem começam a sentir. Mas tudo bem, é minha obrigação passar, vamos passar para você, até porque talvez seja essa informação que você esteja querendo. Mas cuidado quando você for receber essa informação. Primeiro efeito colateral, óbvio, o mais comum é o quê? Pressão baixa. Ora, se você está tomando um remédio para baixar a pressão, pode ser que sua pressão baixe muito. E aí nós temos que pensar em duas situações. Primeiro, é aquele paciente que é muito sensível à valsartana. A pressão ela não cai, a pressão ela despenca. A gente espera que o paciente esteja com uma pressão de 14/9 e tome 160 mg de valsartana, que a pressão dele fique dando 12/8. Só que o organismo dele reage de forma muito brutal. E a pressão dele despenca, começa a dar 9/6. Pode acontecer isso. Mas existe a segunda situação, que é aquele paciente que nem é hipertenso. Chegou no pronto-socorro passando mal, a pressão dele está alta, aí o médico lá no desespero passa logo valsartana para ficar tomando em casa. Mas ele não é hipertenso, ele só teve uma crise hipertensiva, porque ele discutiu, teve um aborrecimento, sei lá, uma infecção. E aí quando ele chega em casa começa a tomar o remédio dele, ora, a pressão dele era 11/7, ele toma o remédio para baixar a pressão dele despenca, ele passa mal. Às vezes é isso que acontece.
Outro efeito colateral: fraqueza e tontura. Ora, se a sua pressão cai muito, diminui o fluxo de sangue para o seu cérebro. O seu cérebro é menos oxigenado, aí você vai ter o quê? Fraqueza e tontura. Muitas das vezes acaba levando a hipotensão postural. É aquele paciente que quando ele está deitado, ele está ótimo, e quando ele fica em pé, o sangue desce todo para a perna e falta sangue para o cérebro. Deixa eu contar essa história aqui para vocês. Senta que lá vem a história. Chegou o paciente comigo numa cadeira de roda, família empurrando, e ele estava assim, dessa forma, assim, dormindo na cadeira de roda. Aí a filha começou a falar comigo e tal, falou, doutor, e toda vez que ele deita, ele acorda. Eu falei, deita ele aqui. Aí deitei na maca, uns 2 minutos depois ele acorda, conversa comigo normalmente e tal, fico perguntando pra ele, não, tá, volta pra cadeira de roda. Daqui a uns 3 minutos eu tava ele. Sabe o que era? Hipotensão postural. É aquela situação, o paciente, ele não era hipertenso, ele chegou no pronto-socorro com a pressão dele muito alta, sapecaram o remédio da pressão para ele nem era hipertenso, só porque chegou com a pressão alta lá na hora, devido a uma crise hipertensiva, que é diferente de hipertensão, e aí a pressão dele caiu muito. Foi o que eu fiz. Comecei a tirar remédio e ele ficou ótimo. Pronto, saiu da cadeira de roda. Outro efeito colateral que não é tão comum, mas pode existir, e eu deixo aqui o alerta, que é tosse. Quando eu falo tosse, vem logo na cabeça de vocês o captopril. Sim, o captopril é um dos campeões para provocar tosse, junto com o enalapril, esse grupo aí do pril da vida, tá? Mas as sartanas também podem provocar tosse. A losartana, a valsartana, a mesartana, a telmisartana, isso aí tudo pode provocar tosse. Veja, enquanto o captopril ali mais ou menos 20 a 30% vai ter tosse, a valsartana é 0,1%. Mas eu já peguei alguns casinhos aqui com tosse devido à valsartana. Então, fico alerta, caso você esteja sentindo tosse, talvez seja ela. Pode aumentar muito o seu potássio. Exatamente. Você está lá fazendo seu exame de sangue de rotina e vê lá um potássio elevado. Pode ser que seja por conta dessa valsartana. Não é muito comum também, mas tem que ficar de alerta. De repente, seu potássio está dando muito alto, pode ser que seja o uso da valsartana. A ureia e a creatina também pode aumentar, mas isso só no começo, tá? Lembra que eu falei que a gente utiliza a valsartana até para proteção renal? No começo parece que tem uma piora da função renal, mas depois não, ela melhora. Então, não se assuste muito se logo nos primeiros exames sua ureia e sua creatina der uma subida, mas se você não tiver um problema renal sério, daqui a pouco ela vai cair. Eu peguei um caso da minha vida de paciente com dor muscular com o uso de valsartana. É muito raro, mas vai que você esteja reclamando aí de dores. Quem sabe não seja só valsartana. Converse lá com seu médico para fazer um período de troca para ver se essa dor passa. A dor passou, aí volta a valsartana, a dor voltou, acabou. Realmente você foi o azarado da história. E claro, o óbvio que mais todo mundo tem que falar, que pode ser alergia. Tem pessoas que têm simplesmente alergia à droga. Aí não tem o que fazer, vai ter que trocar mesmo por uma outra. Eu esgotei o assunto? É óbvio que não, tem mais coisa para falar. Mas eu trouxe aqui 95% de interesse. E se você chegou até aqui porque você gostou, e eu sei que eu mereço o seu like, isso me ajuda demais, tá bom? Dê o like, se inscreva no canal, para quê? Para você continuar recebendo vídeos de fácil entendimento no mundo da cardiologia, no mundo da medicina de forma geral, claro, com uma pitadinha de humor, na verdade. Ficou dúvida, coloca aí no comentário, eu sempre tento responder. Alguns eu pego o seu comentário e faço vídeos respondendo os seus comentários. E qualquer coisa tem lá nossa live toda segunda-feira, 18 horas, horário de Brasília. Programa Pinga Fogo. Você pergunta, eu respondo ali na hora, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.